Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Fred. Salve, salve, galera. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan. Como é que você tá? Beleza. Maravilha. Bem, conforme eu havia falado com vocês, na semana passada nós encerramos o período simples e nesta semana nós vamos iniciar o período composto. E falando de período composto, hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas, tá bem? Então, num primeiro momento, a gente vai recapitular a ideia de período composto, os tipos de períodos, até que a gente possa falar exclusivamente sobre o que a gente tem para falar hoje, que é a substantiva e a adjetiva. Por que a gente vai recapitular? Para que vocês possam justamente começar a pensar o período a partir da ideia mais básica para depois chegar à classificação, ok? Bem, vamos recapitular qual é a ideia de um período. O período é aquela construção que se inicia com letra maiúscula e que é finalizada com um ponto que fecha a sua ideia contendo oração. E aí, como que eu sei que há oração? Pela quantidade de verbo. A quantidade de verbo caracteriza a quantidade de orações. Então, quando o período é simples, que foi o que a gente viu até semana passada, esse período é formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo ou por uma única locução verbal. Agora, quando se trata de período composto, eu passo a ter mais de uma oração. Se eu tenho mais de uma oração, eu tenho mais de um verbo, mais de uma informação verbal. Posso ter um verbo e uma locução verbal, eu posso ter 2 ou 3, 4, enfim, locuções verbais. O importante que vocês saibam é que o período composto é formado por mais de uma informação verbal. Então eu posso ter 2, 3, 4, 5, enfim. Partiu, né, acima de uma é período composto. Uma única oração, período simples. Então, reparem aqui nessas construções que a gente tem. A princípio, a gente só vai contar a quantidade de orações para identificar que esse período é um período composto. Não sei se tenho coragem. Bem, olhem aqui o primeiro verbo, sei. É o verbo saber. É a informação do verbo saber. Então, eu achei a primeira oração, sei. Tá? Segunda oração, o verbo está aqui, ó, ter. Tenho. Achei 2 orações, 2 verbos, e reparem que esses 2 verbos não estão ligados para formar uma única informação verbal. Eles estão, cada um, trazendo a sua informação. Eu não sei algo. O que eu não sei? Se tenho coragem. O ter está ligado ao ato de ter coragem, à ideia de coragem. Então, são 2 informações verbais diferentes. Logo, eu tenho 2 orações dentro de um único período. Eu classifico esse período como um período composto. Agora, reparem o caso de baixo. Começou a gritar. Repara,
Eu tenho aqui, começou a gritar enquanto ele ia passando. Eu tenho aqui a primeira informação verbal. Repara que não é começou uma informação e gritar outra informação. Começar a gritar é uma informação só. Elas se unem e elas transmitem uma única informação verbal. Então, começar a gritar é gritar agora. É a coisa estar no início. Mas ele começou. Então, é um verbo, tá? E aí você tem aqui uma preposição. Isso te ajuda a entender que quando tem uma preposição ligando dois verbos, eu tenho uma locução verbal, ok? Enquanto ele ia passando é uma coisa só. Não é ia e passar, são duas informações verbais. Ia passando era enquanto ele passava. Ou seja, esses dois verbos aqui se juntam, o verbo ir aqui e o verbo passar, se juntam e formam uma única informação verbal. Então eu tenho uma informação verbal aqui e tenho uma informação verbal aqui. Logo, eu tenho no total duas dentro de um período. Chambinho de coração para coração. Hoje eu quero a minha mãe brincando comigo o dia todo. O que vem do coração é gostoso igual chambinho, feito amizade e carinho, do sabor de ser criança, pra nutrir boas lembranças. Chambinho é amor, vem do coração, coraçãozinho com sabor, vem do coração. Quando é de coração para coração, tudo é possível. Chambinho, alimentando o sabor da infância. Casei e agora a escolha do nosso colchão. Vocês sabem que para ter uma boa noite de sono precisamos de um bom colchão. E a nossa escolha foi o Fontana da Castor. Ele é feito com molas ensacadas, de uma linha exclusiva, onde ele faz com que você tenha mais estabilidade e também garantindo uma noite maravilhosa de sono. Testado e aprovado por nós. Essa foi a nossa escolha. E aí, me conta aqui se o seu colchão também é tão gostoso assim. A mesma relação, o mesmo peso. Então, eles não dependem um do outro. É a mesma coisa com a oração. Quando eu tenho orações coordenadas, essas orações vão estabelecer uma relação de independência. Ou seja, se eu falo uma oração sozinha, ela vai ter sentido completo. Se eu falo a outra oração sozinha, ela também vai ter sentido completo. Ou seja, elas não precisam uma da outra para completar o seu sentido. Tá? E a coordenação se classifica como assindéticas e como sindéticas, mas como eu falei, isso daqui é assunto para a semana que vem. Só quero a princípio que vocês entendam como diferenciar coordenação de subordinação. Então reparem aqui, ó, saímos de manhã e voltamos à noite. Vamos identificar os verbos. Saímos é uma informação verbal, voltamos, outra informação verbal. A oração, o período começa aqui, no saímos, ó, o S maiúsculo, e finaliza aqui, no noite. Olha o ponto fechando da ideia. Bem, eu tenho um período e tenho duas orações dentro desse período, então é período composto. Vamos ver se as orações dependem uma das outras. Saímos de manhã. Essa oração tem sentido completo. Eu poderia virar para vocês e falar assim, saí de manhã. Ela faz sentido. Ela não precisa de mais nada para completar o seu sentido. Agora vamos ver se a outra também faz, porque para serem coordenadas, todas que estiverem ligadas precisam ser independentes. Se uma depender de outra, já complica o meio de campo, tá? Voltamos à noite. Também faz sentido. Ou seja, saímos de manhã, não precisa de voltamos à noite para completar o sentido. Voltamos à noite, também não precisa de saímos de manhã para completar o seu sentido. Ou seja, a primeira oração é independente e a segunda oração também é independente. Se eu tenho orações independentes na construção do período, eu chamo esse período de período composto por coordenação. Agora, quando eu falo de subordinação, aí a coisa muda de figura. Na subordinação, vamos voltar para a função. Eu tenho lá os dois coordenadores, mas eu tenho um diretor. O diretor está hierarquicamente acima desses coordenadores.
E os coordenadores dependem do diretor. Eles respondem ao diretor. Então reparem que lá na subordinação a relação é de independência. Na subordinação a palavra de ordem é outra, é dependência. O período composto por subordinação vai se estabelecer a partir da relação de dependência sintática. Vai ser uma dependência sempre mútua? A oração 1 depende da 2 e a 2 depende da 1? Nem sempre, tá? E a gente vai falar sobre isso também. O período composto por subordinação é dividido em 3 tipos. Substantivas, a gente vai falar hoje, adjetivas, que a gente também vai falar hoje, e as adverbiais, que a gente só vai falar semana que vem. Bom, quando eu falo de substantivas, as orações são dependentes umas das outras, sempre. O que eu quero dizer com isso? Existe uma relação de dependência mútua. Uma oração depende da outra e a outra depende da uma. Quando a gente tem oração subordinada, a gente chama de oração principal, que é aquela que vai carregar o conteúdo informacional, e a oração subordinada é a que se liga à oração principal, tá? E nesse caso, da substantiva, tanto a oração principal depende da subordinada, quanto a subordinada depende da oração principal. Ou seja, aqui é uma via de mão dupla. Ambas as orações estabelecem relação de dependência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega nesses 2 outros casos aqui, orações adjetivas e orações adverbiais, a oração principal não vai depender de uma oração subordinada, mas a oração subordinada vai depender da principal. E a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Então, primeiro momento a gente diferenciou o que é subordinação do que é coordenação. Coordenação, as orações são independentes. Na subordinação, existe relação de dependência. E por haver relação de dependência, a gente tem 2 nomes: oração principal e oração subordinada. O tipo de subordinada vai depender do contexto. Se essa subordinada vai ser substantiva, se ela vai ser adjetiva ou se ela vai ser adverbial, ok? Bem, vamos falar então das orações subordinadas substantivas. Por que elas recebem esse nome? Elas recebem esse nome porque as orações subordinadas são aquelas que estão ligadas às orações principais. Elas vão funcionar sintaticamente como um substantivo pode funcionar. Quais são as funções sintáticas que um substantivo pode assumir na oração? Vou voltar aqui. Ele pode assumir a função sintática de sujeito, ele pode assumir a função sintática de objeto direto, ele pode assumir a função sintática de objeto indireto, ele pode assumir a função sintática de predicativo, do sujeito ou do complemento, ele pode assumir, isso substantivo, ele pode assumir a função sintática de complemento nominal e pode assumir a função sintática de aposto. Isso tudo no período simples, e a gente já falou de todas essas funções sintáticas. Essas funções sintáticas, quando vêm com um verbo, elas viram orações subordinadas substantivas e algum tipo específico. Então reparem aqui, ele disse que a rainha quer saber se nós marcamos audiência. Vamos primeiro identificar os verbos, tá? Bem, ele disse, verbo dizer. Quem diz, diz alguma coisa, ok? Então achamos um verbo. Que a rainha quer saber, tudo isso aqui é uma informação só. Quer saber, achamos a segunda informação verbal. Se nós marcamos, terceira informação verbal. Começa aqui e é fechado com um ponto.
É um período. Tem 3 orações, período composto. Repara, ele disse, faz sentido? Não. A oração não faz sentido. Precisa de outra para completar o seu sentido. Já sei que tem relação de dependência. Então eu já sei que eu tenho um período composto por oração subordinada. Que a rainha quer saber. Faz sentido? Também não. Também depende. Também estabelece relação de dependência. Se nós marcamos audiência, também não tem sentido completo. Então reparem que aqui a gente tem 3 orações e essas 3 orações têm sentido incompleto. Uma depende da outra e a outra depende da uma. Ou seja, é relação mútua de dependência. Bem, a primeira oração, no caso das substantivas, eu chamo de oração principal. Ele disse. Todo o restante que vier ligada à primeira oração, que é a oração principal, eu chamo de oração subordinada, substantiva. E aí, como que eu classifico esses tipos, né? Esses tipos vão depender, como eu falei, das construções das frases, tá? Bom, as orações subordinadas são classificadas de acordo com a função sintática. Então, o substantivo pode assumir todas essas funções sintáticas, consequentemente, se vier em forma de oração, também. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. E aí, o que está faltando é o que a gente chama de oração principal, tá? Essas orações, elas podem ser substituídas por isso ou isto. As orações subordinadas substantivas. E a gente falou sobre conjunções integrantes. Lembram que eu falei com vocês? Conjunção integrante era a conjunção que unia 2 orações, de modo a integrar o sentido das duas, porque elas tinham um sentido incompleto. Então, o conectivo usado nas orações subordinadas subordinadas substantivas é a conjunção integrante. E só existem 2 conjunções integrantes. Quais são? O que e o se. Beleza? Bem, vamos então para o primeiro caso. Oração subordinada substantiva subjetiva. Bom, oração tem verbo. Subordinada depende de uma oração. Substantiva exerce a função sintática de um substantivo. Subjetiva. Qual é essa função sintática? A de sujeito. O que acontece? A oração principal, nesse caso aqui, não vai ter sujeito. E ao não ter sujeito, a segunda oração, que é a oração subordinada, vai funcionar como sujeito dessa oração. Então reparem aqui, ó. É importante que o Anderson seja feliz. Verbo é primeira oração. Seja, segunda oração. Então olha aqui, ó. É importante, é uma oração. O que eu tenho aqui? Verbo de ligação e um predicativo. Mas essa oração é o que eu chamo de oração principal. Ela não tem sujeito. Se ela não tem sujeito, a oração posterior, que se liga a ela e que completa o seu sentido, tem. Essa oração inteira funciona como sujeito. Então eu chamo que o Anderson seja feliz de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Segundo caso, aconteceu que o acordo foi assinado. Aconteceu, primeiro verbo. Foi assinado, locução verbal. Segundo verbo, segunda informação. Então reparem, aconteceu, tem sujeito? Quem aconteceu, o que aconteceu, não tem sujeito. A oração posterior vem para completar o sentido em forma de oração, ou seja, porque tem verbo. E aí, ela tem sujeito, acordo. Essa oração inteira funciona como oração subordinada substantiva,
subjetiva. Terceiro caso, sabe-se e é sabido. É exatamente a mesma coisa. Sabe-se e é sabido. O que? Quem? Não tem sujeito. Que os objetivos serão alcançados. Olha o sujeito aqui na segunda oração. Então, as três ocorrências da oração subordinada substantiva são essas aqui, ó. Vem comigo no quadro. Ó. A oração principal pode ocorrer com verbo de ligação mais um predicativo. E aí, a gente vai ter depois a oração subordinada substantiva. No caso aqui, ó, reparem, não tem sujeito. Então, nesse caso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Esse é o primeiro caso, porque são 3 na subjetiva. O segundo caso, quando eu tenho verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? É o verbo que só vem conjugado em uma pessoa gramatical. É o que aconteceu ali, ó. Aconteceu, parece, importa, convém. Ele só vem conjugado em uma pessoa. Então, não tem o sujeito aqui. O que vier depois é oração subordinada, substantiva, subjetiva. E o terceiro caso, Felipe? O terceiro caso é quando a gente tem a voz passiva. Como vocês viram ali também. E aí pode ser a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética. Não vai ter o sujeito nessa primeira oração. Então, o que vem depois é a oração subordinada substantiva subjetiva. Esses 3 casos vão caracterizar a subjetiva. A única que vai ter 3 situações é a subjetiva, tá? Então, daqui a pouquinho eu deixo vocês darem um print, porque a gente vai preenchendo o quadro com todas as situações, ok? E aí, tomem cuidado para não confundirem essa com outras. Por quê? Olha o que eu falei com vocês. Essa daí tem uma característica básica, a subjetiva. Ela não tem sujeito na oração principal. Olhem aqui, a gente vai falar agora da substantiva objetiva direta. Ela tem sujeito na oração principal. Ela vai funcionar como objeto direto da oração principal. Se ela vai funcionar como objeto direto, o que eu preciso ter na primeira oração? Que é a oração principal. Eu preciso ter um sujeito e eu preciso ter um verbo transitivo direto. Porque o verbo transitivo direto é o verbo que pede objeto direto, tá? Então reparem aqui, ó. Deus determinou, primeiro verbo, determinou, que a Juliana seja feliz, segundo verbo, seja. Vamos lá. Primeira oração, Deus determinou. Sentido completo? Não. Sentido incompleto. Quem é o sujeito de determinou? Deus. Tem sujeito. Não pode ser subjetiva. Determinou. Quem determina, determina algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Esse objeto direto veio em forma de oração. Eu chamo isso daqui de oração subordinada substantiva objetiva direta. Vejam o próximo caso aqui, ó. Veja, sei. Ué, não tem sujeito? Tem. Tá oculto. Mas tem. Na outra, não tinha sujeito. Não aparece, você não consegue identificar. Aqui aparece e aqui você consegue identificar. Veja, primeiro verbo. Está, segundo verbo. Sei, primeiro verbo. Esteve, segundo verbo. Repara ali, ó. Quem vê, vê algo ou alguém. Verbo transitivo, direto. Veja o que. Se ela está bem. Se ela está bem é um objeto direto, mas tem oração. Então eu chamo de oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Sei. Quem sabe, sabe algo. O que eu sei? Verbo transitivo direto.
onde você esteve ontem. É o objeto direto em forma de oração. Então, para eu ter, ó, esse aqui é o primeiro caso, tá? Primeiro caso, que é a subjetiva. Segundo caso, a gente vai ter na oração principal um sujeito. Esse sujeito nem sempre precisa vir escrito. Ele pode vir escrito, dito ou não, tá? Depois dele, a gente vai ter um verbo transitivo direto. Tem que ter o verbo transitivo direto. A gente estudou transitividade verbal, hein? Precisa recuperar isso. E aí o que vem depois em forma de oração é oração subordinada, objetiva, direta. Então esse aqui é o nosso segundo caso, segundo tipo, tá? Que é a objetiva direta. Ok? Então vocês precisam sempre analisar a estrutura. Belezinha? Bem, voltemos aqui. Terceiro tipo, objetiva indireta. A objetiva indireta vai seguir o mesmo caminho da objetiva direta. O que muda é que o verbo é transitivo indireto e o verbo transitivo indireto pede um complemento ligado por preposição. Então, reparem aqui, ó. Dependemos. Primeiro verbo. Seja. Segundo verbo. Convenci. Primeiro verbo. Mudará. Segundo verbo. Confiaram. Primeiro verbo. Viria. Segundo verbo. Então, vamos lá. Dependemos. Faz sentido? Não. Depende, né? Tem dependência aí. Quem dependemos? Nós. O sujeito está aqui. Ok? Quem depende, depende de algo ou de alguém. Verbo transitivo indireto. Pede objeto indireto. O objeto indireto veio em forma de oração porque tem verbo. Então eu chamo de que a Nani seja feliz de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Convenci-o de que nada mudará hoje. Quem convence, convence alguém, de algo. Então, de algo, o objeto indireto está em forma de oração. Então, convenci-o, eu o convenci. De quê? De que nada mudará hoje. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Confiaram, eles confiaram. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Tem preposição. Em que confiaram? Em que a vitória viria. Então, em que a vitória viria, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Agora, nesse caso aqui, é muito comum que por conta da oralidade, a gente suprima as preposições. Tá? E isso é uma informalidade. Essa informalidade em nada muda a classificação da oração, tá? Então a gente falaria assim, ó, dependemos que a Nani seja feliz. Convenci-o que nada mudará hoje. Confiaram que a vitória viria. No período composto, a gente tem uma tendência a comer essas preposições. Isso é um erro gramatical, ok? E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque de repente pode vir uma tirinha que represente a fala. E aí esteja assim. Você não viu a preposição, vai lá e cai no erro de classificar como objeto direto. E é objeto indireto, em forma de oração. Então, não caia nesse erro, ok? Então, nesse caso, vem aqui comigo. A gente vai ter algo muito semelhante a esse daqui. O sujeito, que pode estar explícito ou não, um verbo, que é o verbo transitivo indireto, e aí a gente vai ter uma preposição. Só que essa preposição, em alguns casos, também
não costuma aparecer, então eu vou colocá-la entre parênteses. O que vem ligado depois é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Aqui faltou um S, tá? Acrescentem aí. Bom, essa oração aqui, né, que é o nosso terceiro caso, funciona como objeto indireto. Ok? Vamos lá que a gente tem mais ainda. Bem, seguindo aqui, a gente vai falar da predicativa. Essa é a que mais confunde as pessoas, de um modo geral, que estão estudando, em relação à substantiva. Por quê? Porque ela vai ter o verbo de ligação assim como a substantiva tem. Qual vai ser a diferença, Felipe? Muito simples. O que eu falei com vocês, na substantiva, a oração principal não tem sujeito. Na predicativa, a oração principal tem sujeito. Então, aqui a gente vai ter sujeito e verbo de ligação. O que vem depois de um verbo de ligação? Um predicativo do sujeito. Lá, a gente tinha verbo de ligação primeiro e depois o sujeito. Então, e depois o predicativo. Então, não confundam, tá? O meu desejo é verbo de ligação. Que os professores sejam, outro verbo, felizes. Então, o meu desejo faz sentido? Não. Sentido incompleto. O meu desejo, sujeito, verbo de ligação. Tudo isso daqui é o predicativo do termo desejo, tá? E aí vem em forma de oração, porque tem verbo. Então, eu chamo de oração subordinada substantiva predicativa. O bom é que todos estão bem. O bom faz sentido? Não. O bom, sujeito, verbo de ligação. O que vem depois? Predicativo do sujeito. Só que vem em forma de oração, porque tem verbo. Que todos estão bem é oração subordinada substantiva predicativa. O importante seria, não faz sentido. O importante, sujeito, seria verbo de ligação. Que a vitória viesse logo, viesse o outro verbo. Então, que a vitória viesse logo é o predicativo em forma de oração, porque tem verbo. Logo, oração subordinada substantiva predicativa. E aí, ó, reparem, eu poderia inverter a ordem, tá? É bom que todos estejam bem. Peguei esse segundo exemplo aqui, inverti. É bom, não tem sujeito. Comecei com verbo de ligação, botei depois o predicativo e a oração que vem depois funciona como sujeito. Agora, se eu digo o bom repara que eu trouxe a palavra que estava como predicativo para frente do verbo, ainda coloquei ainda coloquei um termo determinante, tá? Então, eu mudo a posição e coloco um termo determinante. Então, esse outro caso, vem comigo aqui no quadro. Aqui, eu tenho que ter sujeito mais um verbo de ligação. E aí, o que vem depois disso é predicativo. Então, eu chamo de oração subordinada substantiva predicativa. Então, o quarto caso aqui é o do predicativo. E aí, ó, olhem aqui, ó. Aqui eu começo com o verbo de ligação e depois eu tenho o predicativo. É por isso que pode confundir. Aqui eu inverto. Aquilo que estava como predicativo vem para cá e vira sujeito. E eu coloco um determinante, que pode ser um artigo, um numeral, um pronome, adjetivo, tá? E depois vem verbo de ligação e não tem nada depois do verbo de ligação como predicativo. Aí vem uma oração. Essa oração eu chamo de oração subordinada substantiva predicativa, ok? Vamos voltar aqui. Daqui a pouquinho eu deixo vocês darem um print quando a gente colocar todos os tipos, beleza? O próximo tipo é a completiva nominal. A completiva nominal completa um nome, porque ela é um complemento nominal. E aí vamos recapitular o que é um complemento nominal. É o termo ligado por uma preposição que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um advérbio,
um adjetivo ou um substantivo abstrato, ok? Então vamos lá, ó. Tenho certeza. Faz sentido? Não. Olha o verbo aqui, ó. Tenho. Certeza é verbo? Não. Quem tem certeza de. Sou favorável. Verbo. Quem é favorável a. Favorável não é verbo. Nós estamos confiantes. Estamos, verbo. Confiantes não é verbo. Quem está confiante em. Então reparem que o termo certeza, o termo favorável e o termo confiantes, esses termos são nomes, não são verbos. E eles têm o seu sentido incompleto e para que eles possam se completar, eu preciso sempre de uma preposição. E aqui vai acontecer a mesma situação que a gente viu na objetiva indireta. A preposição costuma ser apagada na informalidade. Tenho certeza que o Caio seja feliz. Sou favorável que todos fiquem bem. Nós estamos confiantes que os objetivos serão alcançados. Então a gente tem uma tendência a apagar, mas volto a dizer, isso é um erro gramatical. A gente está cometendo um deslize em relação a isso, tá? Então reparem, tem sujeito, tenho. Quem tenho? Eu. Sou favorável. Quem sou favorável? Eu. O sujeito está aqui, apagadinho, mas está aqui. Aí depois tem um verbo. Depois desse verbo tem um termo nominal. Esse termo nominal tem sentido incompleto. E ele pede a preposição. Ok? Nós estamos confiantes. Quem é o sujeito? Nós. Olha o verbo e depois um termo nominal. Depois a preposição. Tá? Então, vem comigo aqui no quadro. A próxima tem sujeito. Esse sujeito pode estar explícito ou não. Então, a gente vai colocar entre parênteses, como a gente viu, ó, tem certeza. Depois dele tem um verbo qualquer. Depois desse verbo tem um termo nominal. Esse termo nominal ou é um substantivo, ou é um adjetivo, ou é um advérbio. Depois disso, ele pede uma preposição. Essa preposição eu também estou colocando entre parênteses porque ela nem sempre aparece. E aí, o que vem depois é a oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Então, esse é o nosso quinto caso. O quinto caso é o do complemento nominal. Ok? E vamos para o último tipo. São 6 tipos nas orações subordinadas substantivas. O último tipo é a positiva. Ela é muito mais fácil de vocês identificarem. Por quê? Porque tem 2 pontos. Então tem a oração principal. Quando a oração principal termina, ufa, 2 pontos. Tá? Então, a oração principal aqui costuma ter um termo que é muito amplo. Esse termo amplo é que vai ter a ideia relacionada no aposto. Porque lembrem-se, o aposto é um termo colocado após para trazer uma informação a mais que possa explicar, especificar, enumerar ou resumir um termo anterior. Ok? Bem, então a oração apositiva, ela vai ter esses 2 pontos que servem para introduzir a apositiva, ou seja, o aposto. Desejamos isto. Quem desejamos? Nós. Sujeito. Desejamos o quê? Isto. Faz sentido? Não, porque o isto não tem nada específico. E aí agora eu explico o que é o isto. Que o Renan seja feliz. E aí olhem aqui os 2 pontos. Eu fiz um pedido a Deus. Vamos lá. Sujeito, eu. Eu, o quê? Fiz. Quem faz alguma coisa. O que eu fiz? Um pedido. A quem? A Deus. E aí repara, eu disse qual é esse pedido? Não. O termo um pedido é uma palavra genérica, é uma palavra ampla. Agora eu vou dizer qual é o pedido.
que eu consiga minha vaga na universidade. Então, que eu consiga minha vaga na universidade elucida exatamente a expressão um pedido. Que o Renan seja feliz elucida exatamente o isto. Então, a apositiva, visualmente falando, é a mais fácil de ser identificada. Vem cá comigo. Por quê? Porque ela tem um sujeito também, e aí eu vou colocar também entre... Aqui embaixo pega, né, Renan? Pega. Ela tem um sujeito que pode aparecer ou não. Ela vai ter um verbo, também qualquer, e ela vai ter um termo genérico. Depois desse termo genérico, a gente precisa ter 2 pontos. E aí, depois disso, é que vem a oração subordinada, substantiva, apositiva. Esse é o nosso 6º caso. O 6º caso é o do aposto. Então, ó, o primeiro caso, a oração funciona como sujeito. Deixa eu até apagar aqui a subjetiva e botar sujeito, para vocês identificarem as funções sintáticas. Ó, sujeito. E aí eu chamo de subjetiva. O segundo caso é o objeto direto. Funciona como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O terceiro caso é o objeto indireto. Então a oração funciona como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O quarto caso é o predicativo do sujeito. Então a oração funciona como oração subordinada, substantiva, predicativa. O quinto caso é o complemento nominal, que a oração vai funcionar como oração subordinada substantiva, completiva nominal. E o 6º caso é o aposto, em que a oração vai funcionar como oração subordinada substantiva, apositiva. Então, deem aí um print desse quadro. Tudo que está em preto é a oração principal. Tudo que está em azul é a oração subordinada. E aí lembrem-se, a classificação da oração subordinada se dá a partir do que está faltando na oração principal. Isso no caso da substantiva. Então, se na substantiva está faltando sujeito, a oração... Perdão, se na oração principal está faltando sujeito, a oração subordinada é subjetiva. Se na oração principal está faltando predicativo, a oração subordinada é predicativa. Se na oração principal está faltando objeto direto, a oração subordinada é objetiva direta. Se na oração principal está faltando objeto indireto, a oração subordinada é objetiva indireta. Se na oração principal está faltando complemento nominal, a oração subordinada é completiva nominal. E se na oração principal está faltando um aposto, a oração subordinada é apositiva. Então, a oração subordinada substantiva é o que está faltando na oração principal. Por isso que vocês precisam fazer a análise da oração principal, tá? Para que você possa, a partir da oração principal, identificar o que está faltando. E aí, a Júlia tinha mandado essa pergunta, falou que não tinha entendido muito bem como que se classifica uma oração principal. Então é isso, Júlia. A oração principal, no caso da substantiva, é a primeira oração, tá? Ela carrega o conteúdo primordial, o conteúdo principal. O que estiver faltando nela e vier em forma de oração, vai ser a oração subordinada substantiva. E justamente o que falta nela é o tipo de classificação que a gente atribui à oração substantiva, ok? Como o Felipe decorou isso tudo, são muitos anos dando aula, gente, então a gente acaba pegando o ritmo. Mas vem cá comigo no quadro, ó. Se tiver ficado alguma dúvida, eu sei que é muito... E ficou bem lá em cima, né? Mas eu vou falar. Se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida para mim, que na primeira oportunidade terei maior prazer em poder ajudá-los. Pode parecer que é assustador, mas não é, tá? É uma questão de praticar. É olhar para as orações e ir identificando. Reparem que tudo que a gente está vendo é uma escadinha. A gente já viu
o tipo de verbo, verbo de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo, enfim. A gente já viu conjunções subordinadas, a gente já viu o que é uma oração, que é um período simples, um período composto. Agora a gente só está juntando tudo isso num período composto. Belezinha? Beijos, até o próximo tempo que a gente tem mais oração para ver. Valeu, galera! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.